Tudo certo, moçada? Hoje quem está falando aqui é o designer Bira, novamente, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa polêmica que estão comentando muito sobre os motores que estão ganhando alguns alguma potência a mais, né? Especialmente me parece que é da Mercedes e da Red Bull, não é? Então eu vou tentar mostrar de uma forma bem fácil para a gente entender. Eu não vou entrar muito no mérito de partes técnicas muito precisas, senão isso aqui vai ficar gigantesco e não é o caso. Eu quero explicar de uma forma bem fácil para todo mundo tentar entender que exatamente esses caras podem estar fazendo para aumentar essa potência. E todo mundo fala, tá, é a taxa de compressão, não sei o que tem e tal, no motor. Tá, mas como é que é isso? Como é que eles conseguem fazer isso aumentar? Como é que eles acharam essa brecha aí? Fazem aumentar, passa pela FIA e os outros não. Como é que eles conseguiram fazer essa parada? Então eu tenho uma pequena ideia de como isso pode estar acontecendo. É uma teoria, óbvio, né? Sempre a gente trabalha com teoria, porque não existe ninguém lá que possa dizer, não, isso está errado porque não é assim que funciona. É assado, é exatamente assim que funciona. Não, ninguém sabe. Os únicos caras que sabem como isso funciona é quem criou. E, obviamente, esses engenheiros não vão abrir a boca, né? A menos que isso vaze na internet com os desenhos, o que eu acho muito difícil. Então, todo mundo que falar vai estar especulando como eu. Só que eu vou falar de um jeito aqui que tem uma teoria plausível por trás. Vamos ver. Depois, quem sabe, apareça alguma coisa e fique mais aparente. Mas eu tenho quase certeza que pode ser isso. Tá, e aí? O negócio é o seguinte, eu estou desenhando aqui como se fosse, mais ou menos, o cilindro, né, do bloco motor e tal. O cilindro está aqui, aqui seria o pistão está aqui, tem umas rebaixadinhas aqui, então as válvulas e tal, e aqui seria a biela, certo? E aqui embaixo ela está ligada, então não vira brequim e tal, e o negócio gira e aquela história toda, né? É claro que não é assim exatamente, mas eu estou só ilustrando para vocês entenderem mais ou menos, tá? É uma coisa simples. Qual é a jogada? Esses caras, eles estão já há alguns anos conseguindo imprimir partes do motor, quer dizer, quase que o motor inteiro, se você bobear, em impressoras 3D, de metal e tudo mais. Eles estão conseguindo chegar a um padrão assim muito evoluído de peças. E na impressão 3D, se você começa a imprimir metais em impressão 3D, nossa, o seu controle de precisão e do que você consegue fazer numa peça dessas é absurdo. Você consegue fazer coisas que antes jamais iria ser feito no sistema convencional, né? Então, numa impressão 3D, você controla por camada e você faz até, se bobear, partes internas que jamais seriam possíveis de fazer de outra forma. Muito bem. E numa dessa, como eles estão usando uma impressão 3D, isso é que é legal, eu tenho um palpite de como a coisa pode funcionar. Olha só, existem algumas formas de você aumentar o esquema da pressão lá, da taxa de compressão do motor, que é essa partezinha aqui, ó. Quando ele sobe, então, ele vai comprimir o ar, a mistura de ar aqui, que vai dar explosão, e aí o negócio funciona, dá explosão, e ele baixa, e aí vira brequim, gira e tudo mais. Bom, e essas explicações técnicas, eu não vou entrar como eu falei, então vocês entrem aí na internet, façam uma pesquisa, mais ou menos como é que funciona a coisa. Mas a jogada é isso aqui, a taxa de compressão. Então, esse espacinho aqui que é a mágica da coisa, que eles querem diminuir o máximo possível. Por quê? Para justamente dar o máximo de compressão aqui, dando mais compressão, automaticamente o motor vai ter mais torque e potência, né?
ele vai baixar mais, a explosão vai empurrar mais o pistão, o virabrequim, tudo para baixo e vai dar mais torque lá no motor e obviamente quem tem mais torque e uma eficiência melhor do motor vai sair na frente, é óbvio, né? Tá, Bia, mas e aí, como é que eu faço para fazer isso aqui? Todos eles, todas as equipes têm o mesmo padrão, isso aqui é FIA, é o padrão dela, né? E os tamanhos e tudo mais, tudo isso aqui tem padrão da FIA, então como é que os caras conseguem passar do padrão da FIA, alterar alguma coisa aqui, não é pego e quer dizer, algumas equipes conseguiram e outras não, né? Não é que conseguiram, algumas equipes ficaram mais espertas, conseguiram dar uma burladinha e as outras não. Como é que eles conseguem? Tem uma jogada aí. Olha só, se eu fosse designer de uma dessas equipes, né? A gente fala até, né? Mas como? Você acha que você consegue pensar numa coisa dessa? Isso é uma engenharia muito pesada? Sim, claro, com certeza, muito pesada. Mas para desenho industrial, você tem que ter uma base de engenharia, uma base de desenho técnico, uma base de design industrial, uma base de aerodinâmica, uma base de um monte de coisa, inclusive do regulamento, né? Quer dizer, se eu trabalhasse lá, né, na Fórmula 1. Então, você consegue meio que enxergar algumas coisas, né? E, principal, criatividade. Se você tiver uma certa criatividade, você vai longe, que é o caso do Adrian Newey. Esse cara ele é muito criativo e muito técnico. Juntou tudo numa pessoa só, ele consegue criar coisas muito interessantes. Então, olha só, se eu fosse, o que eu ia falar? Ó, moçada, vamos fazer o seguinte. Vocês estão imprimindo aí Eles estão imprimindo muito do pistão já, em 3D, e bielas com certeza. Imprimem em várias ligas metálicas. Então, titânio, aço, alumínio, vai um monte de coisa. Eles imprimem em vários sistemas. E, obviamente, quer dizer, é muito, muito provável que também isso aqui, as bielas, né, são impressas também em titânio, que seria um material mais resistente aí, tal. Muito bem. O que eu falaria? Olha só, vocês vão imprimir em titânio. Ah, beleza, vamos imprimir. Ó, chega, quando vocês forem imprimir, quando chegar aqui nessa partezinha da biela, ó, bem aqui, ó, mais ou menos aqui, acrescentem um pouquinho de níquel no titânio. Ah, níquel, níquel. Coloca um pouquinho de níquel aqui. E aí, para que serve? Alguém consegue decifrar aí o que eu estou falando? Bom, aí você vai fazer o seguinte. Agora, se isso aqui era titânio, se a biela era inteira de titânio, e eu coloquei um pedacinho, uma parte de níquel, que eu automaticamente transformei isso aqui, essa parte aqui, ó, vou até fazer talvez mais escura, em uma liga de nitinol. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém desconfia do que eu estou falando? Aonde eu quero chegar com essa teoria? Olha só. Uma das jogadas para se conseguir aumentar a taxa de compressão do motor, tem várias, como eu falei, né? Uma mais viável, que o pessoal costuma mais fazer, é justamente, tem várias, mas uma mais viável seria aumentar aqui, ó, a curvatura do pistão, porque ele chega mais perto aqui e ele vai comprimir mais. Automaticamente você aumentou a taxa de compressão. Mas se eles fizessem isso, não passaria. E como é que vai fazer? A FIA ia catar na hora, ia pegar na hora. Ia medir lá os pistões e tá fora. Como é que pode? Como é que eles conseguem aumentar alguma coisa, quer dizer, diminuir essa área aqui? Lembrando, com motor frio, né? Porque a FIA só faz o teste de motor frio. Então, como é que eles estão conseguindo fazer isso? E quando a FIA vê no motor frio, beleza, passa. Mas quando vai para a pista, a coisa muda. Como? Aqui, ó.
Eu tenho uma teoria, particularmente, de que eles estão usando uma liga de nitinol nessa parte. Sei lá, pode ser, não é exatamente dessa forma, mas eles podem usar uma liga de nitinol. A liga de nitinol nada mais é do que níquel com titânio, que é aqui, ó. Nitinol. É a liga de níquel e titânio. O que ela faz? Ela tem memória. O material vira uma coisa incrível. Quando esquenta, ele vai expandir. E quando... Vamos dizer aqui, vai. Aqui mais ou menos. E quando aquece, ele expande. E quando esfria, ele volta no lugar onde estava, ou seja, a memória. E aí, o que acontece? Passa numa boa na FIA. Como é que eles vão medir isso quente, com o motor funcionando? Poderiam até fazer, mas não fazem. Hoje ainda não fazem. Então, entendeu a sacada? Como é que é? Quando o motor está frio, isso daqui tem um tamanho. Não sei qual é, né? Eles lá que determinam o tamanho. Mas vamos dizer que tem um tamanho X. Mas quando esquenta, quando o motor começa a aquecer, isso aqui começa a esquentar pra caramba, que obviamente é uma alta temperatura, o nitinol, a liga aqui, começa a funcionar, ela expande. Expandindo, mas eu estou falando de expansão, é de, sei lá, 0,2 pontos a mais. É bem pouquinho, por isso que eu falei, é só um pouquinho. Aqui eu estou exagerando, mas... Aqui tem uma medida de... sei lá, uma medida X. Aí quando esquenta, ela vai para mais 0,2, sei lá, milímetros. 0,3, sei lá. Ou seja, ela chega mais perto daqui, da parte de cima do cilindro. E, consequentemente, ela fecha mais essa área. E aumenta ainda mais a compressão. Aumentou a compressão, voilà, temos mais potência no motor. Ele vai empurrar mais, a pressão maior. E o carro vai ter mais desempenho que os outros. Deu para entender? Isso é uma explicação muito simples, muito básica, né, para vocês entenderem melhor. Claro que é extremamente complexo tudo isso aqui para eles. E óbvio, não funciona exatamente dessa forma. Isso é uma teoria, né? Mas é uma teoria plausível. Não sei se exatamente dessa forma. Pode ser também que eles estejam alterando com nitinol a cabeça do cilindro. Eu acho mais difícil. Bem mais difícil aqui, ó. Aqui seria bem mais fácil de fazer. E não é muito difícil para esses caras que têm toda a tecnologia lá e, como eu disse, agora com impressão 3D de metais, meu Deus do céu, eles controlam mais ainda. A situação é tão precisa que eles conseguem fazer o que eles quiserem. Então, essa é a minha teoria, de que eles estão aumentando ao pelinho na biela, a altura, e ela chega mais perto aqui e dá mais compressão. Vamos ver aonde chega quando começarem as corridas, como é que vai ser essa situação aqui, certo? Mas eu desconfio seriamente que a Ferrari está nesse meio aqui também. Não é só Mercedes e Red Bull que conseguiram descobrir. Eu tenho muita desconfiança que a Ferrari também está nessa parada, mas ela está bem quietinha. Ninguém desconfia nada, ninguém fala nada, entendeu? Eles estão olhando, dando risadinha assim. Tá bom, vocês descobriram, só vocês descobriram. Entendeu? É muito possível que isso tenha acontecido. Então, moçada, fica de olho. É bem possível que esteja a liga expansiva, vamos dizer assim, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. Aqui é mais provável, eu acho. Porque é mais fácil de controlar. É muito mais fácil. Não é? Se isso aqui fizesse alguma alteração aqui, a FIA ia pegar na hora.
mas isso daqui eles também vão medir aqui e vai dar tudo certo. E frio, né? Tô dizendo. E aqui não tem tantas partes complexas como a cabeça do cilindro ali tem. Do cilindro não, do pistão tem. Então é muito mais difícil. Certo? Então vamos ver o que vai dar. E fica preparado aí que eu vou soltar outro vídeo aí, mais uns videozinhos que eu tenho visto de coisas que estão acontecendo na Fórmula 1, que eu tenho também mais teorias plausíveis de design técnico da coisa, como poderia estar acontecendo. Eu vou falar sobre a Ferrari, que eu tenho visto algumas coisas na Ferrari que, meus amigos, é muito incrível. Bom, veja aí os próximos vídeos, tá legal? Valeu, até mais.